Olá, investidor de XRP. Olá, assinante querido. Saudações de acordo com o horário que você receber este vídeo. Eu sou o Master Coach André Renato, sou coach financeiro. E hoje eu vim falar com você sobre dois temas da rede de pagamento internacional, que é a SWIFT. Vou falar também com você sobre a ISO 20022, que podemos dizer que é uma modernização do SWIFT. Vou falar para você também como que a Ripple se encaixa nesse ecossistema da ISO 20022. Você está acompanhando os noticiários e já ouviu falar em SWIFT. Claro, você já ouviu o presidente dos Estados Unidos falar, outras importantes personalidades do mundo dizerem que vão bloquear o SWIFT da Rússia, que vão fazer isso com os pagamentos internacionais, que a Rússia vai ser retirada do SWIFT. Essa é uma medida muito forte, essa é uma medida que vai causar um transtorno enorme, tanto para a Rússia como para todos os países que negociam com a Rússia, porque uma vez retirada da SWIFT, a Rússia não vai mais poder negociar com país nenhum. A Rússia só vai poder negociar internamente ou com a China, que a Rússia está fazendo ali sistema financeiro novo entre Rússia e China. Vou conversar com você sobre isso nesse vídeo também. Você, acompanhando esses noticiários, pode estar com uma dúvida danada em respeito ao que é o SWIFT, em saber onde a XRP se encaixa nessa situação e o que é a ISO 20022, que é uma modernização da SWIFT. Matéria do Globo. Rússia pode sofrer sanção e ser excluída de rede global de pagamentos. Entenda o que é a SWIFT. A Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais é um sistema de mensagem seguro que facilita pagamentos rápidos além fronteiras, facilitando o fluxo de comércio internacional. Essa matéria foi publicada no dia 24 de fevereiro, ontem, às 17h13, direto de Londres, por Tom Berg, da Reuters, ok? E eu vou trazer essa matéria para você aqui. A invasão da Ucrânia pela Rússia intensificou a pressão por sanções econômicas mais duras contra Moscou, incluindo potencialmente deixar o país de fora da SWIFT, a principal rede de pagamentos internacionais do mundo, atingindo o comércio russo e tornando mais difícil para as empresas russas fazer negócio. O que é o SWIFT? SWIFT, ou Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, é um sistema de mensagem seguro que facilita pagamentos rápidos além fronteiras, facilitando o fluxo de comércio internacional. Os bancos que se conectam ao sistema SWIFT estabelecem relacionamentos com outros bancos, podem usar mensagens SWIFT para efetuar pagamentos. As mensagens são seguras para que as instruções de pagamento sejam normalmente cumpridas sem questionamentos. Isso permite que os bancos processem grandes volumes de transações com rapidez. Tornou-se o principal mecanismo de financiamento do comércio internacional. Em 2020, cerca de 38 milhões de mensagens PIN SWIFT foram enviadas todos os dias pela plataforma SWIFT, de acordo com sua revisão anual de 2020. A cada ano, trilhões de dólares são transferidos usando o sistema. A quem pertence a SWIFT? A SWIFT, fundada na década de 70, é uma cooperativa de milhares de instituições membros que utilizam o serviço. Com sede na Bélgica, a SWIFT registrou um lucro de 36 milhões de euros em 2020, com base em sua revisão. É executado principalmente como um serviço aos seus membros. Por que um banimento SWIFT seria tão sério? Se a SWIFT excluísse os bancos russos, restringiria o acesso do país aos mercados financeiros em todo o mundo. Empresas e indivíduos russos teriam mais dificuldades em pagar por importações e receber dinheiro para exportações, emprestar ou investir no exterior. Os bancos russos podem usar outros canais para pagamentos, como telefones, aplicativos de mensagens ou e-mail. Isso permitiria que os bancos russos fizessem pagamentos por meio de bancos em países que não impuseram sanções. Mas como as alternativas provavelmente serão menos eficientes e seguras, os volumes de transações podem cair e os custos aumentar. Com a proibição SWIFT da Rússia afeta outros países. Se os bancos russos fossem cortados do SWIFT, os exportadores achariam a venda de mercadorias para a Rússia mais arriscada e mais cara. A Rússia é um grande comprador de produtos manufaturados. A Holanda e a Alemanha são seus segundo e terceiro maiores parceiros comerciais, com base nos dados do Banco Mundial. Embora a Rússia não seja um dos 10 principais mercados de exportação para nenhum dos países. Os compradores estrangeiros de produtos russos também teriam mais dificuldade, levando-os a buscar fornecedores alternativos. Mas quando se trata de petróleo e gás russos, os compradores estrangeiros
podem achar mais difícil encontrar fornecedores substitutos. A Rússia é o principal fornecedor da União Europeia de petróleo bruto, gás natural e combustíveis fósseis sólidos, segundo a Comissão Europeia. É improvável que a proibição da Rússia do SWIFT seja acordada nesta fase, disseram várias fontes da União Europeia. No passado, a SWIFT resistiu aos apelos para impor proibições a certos países. Ele se descreve como neutro e diz que não tomaria uma decisão de desconectar instituições como resultado de pressão política. A SWIFT está limitada a sanções econômicas. A SWIFT, com sede na Bélgica, está vinculada às regras belgas e da União Europeia, que incluem sanções econômicas. O site da SWIFT diz: embora as sanções sejam impostas independentemente em diferentes jurisdições ao redor do mundo, a SWIFT não pode escolher arbitrariamente qual regime de sanções de jurisdição seguir. Em março de 2012, a União Europeia proibiu a SWIFT de atender empresas e indivíduos iranianos que haviam sido sancionados em relação ao programa nuclear de Teherã. A lista incluía o Banco Central e os outros grandes bancos. Um porta-voz da SWIFT se recusou a dizer como a organização responderia a quaisquer sanções dos Estados Unidos. Então, a SWIFT é isso. É um meio de pagamento internacional que conecta empresas e bancos transnacionais, fazendo com que o dinheiro circule pelo mundo. Porém, a SWIFT, embora seja muito eficiente, não é o que tem de melhor atualmente. A SWIFT demora para fazer os créditos, as transações muitas vezes são caras, como eu já falei aqui, demandam tempo. E o mundo automatizado e extremamente veloz, não dá para esperar que uma transferência de alguns milhões de dólares demore 2, 3 dias para ser compensada, enquanto tem um container pronto para embarcar e, do outro lado, um cliente ansiando receber o mais rápido possível. Para dar mais segurança às transações transnacionais de dinheiro, para dar mais velocidade sem perder a qualidade, para dar mais rapidez nos negócios e para custear melhor, para reduzir o custo, fazendo com que as operações ficassem mais acessíveis, já que o custo hoje é um gargalo para talvez todas as empresas do mundo, os organismos internacionais criaram a ISO 20022. Você vai saber o que é a ISO 022 nesse vídeo, que é uma modernização da SWIFT. A SWIFT também está se preparando para a ISO 20022. E o que a ISO 022 faz? Ela usa a base de criptografia das moedas digitais, acelerando o processo, dando clareza nos blockchains, reduzindo os custos e conectando as pontas com uma velocidade nunca vista, fazendo com que as transações acelerem, fazendo com que os negócios fiquem mais facilitados e melhorando, com isso, o trânsito financeiro entre os países. Vou falar da ISO 20022 para você, já. Mas vamos falar sobre a expulsão ou a proposta de expulsão da Rússia da SWIFT. Vários portais de notícias falaram sobre isso. Eu vou passar por eles, tá? E você, se quiser, você coloca no Google que você vai ler a matéria completa. CNN Brasil: expulsão de sistema de pagamentos teria a última cartada do Ocidente contra a Rússia. Claro, por que última cartada? Ia prejudicar a Rússia? Sim, sem dúvida, mas prejudicaria o mundo todo, principalmente a Europa. Imagina a Alemanha, por exemplo, que precisa da energia da Rússia. A Alemanha precisa do petróleo russo. A Alemanha é refém, em aspas, da Rússia no que diz respeito a petróleo por causa da necessidade de aquecimento. Ok? Estamos num período crítico na Europa, o inverno, as casas precisam ser aquecidas, as empresas, os negócios, e esse petróleo que vem da Rússia é usado para aquecer os alemães. Sem a Rússia, sobra a Arábia Saudita, que é parceira comercial da Rússia. Será que a Arábia Saudita aumentaria sua produção de petróleo para entregar para a Alemanha e para os outros países da Europa, em detrimento ao parceiro russo? Esse é um jogo de xadrez, as peças estão no tabuleiro. Mover uma peça daqui para ali requer um cuidado, e uma peça dessa movida errada é game over, é checkmate. A Alemanha foi a primeira a se opor à expulsão da Rússia do SWIFT. Porém, por isso que eles dizem aqui, é uma última cartada, porque vai afetar a Rússia, com certeza, mas vai afetar toda a Europa, talvez em proporções até maiores do que vai afetar a Rússia. Porque, como todos os especialistas dizem, até Vladimir Putin já aceitou e já admitiu,
Ele se preparou, ele fez um colchão financeiro, ele reduziu custos, ele organizou o país, ele preparou o país internamente para poder sobreviver um longo tempo sem ajuda externa. Ele tem dinheiro para isso, ele tem produção para isso, ele tem aliados para isso. Em contrapartida, alguns países da Europa não têm. Jogada interessante fez Vladimir Putin. Ele tem aliados para substituírem aos países europeus que vão bloquear a Rússia. Mas os países europeus provavelmente não têm aliados para suprir os produtos que vêm da Rússia. E esse é um problema muito sério. Então, aqui a matéria, né, ela fala sobre o Ocidente anunciou uma enxurrada de novas e duras sanções destinadas a cortar os bancos da Rússia do sistema financeiro global e privar o país de tecnologia vital. No entanto, uma arma financeira punitiva está sendo mantida em reserva. Estados Unidos e União Europeia se abstiveram de cortar a Rússia da SWIFT, uma rede de mensagens de alta segurança que conecta milhares de instituições financeiras em todo o mundo, depois de não concordarem com a medida que alguns chamaram de opção nuclear. Isso prejudicaria a Rússia, mas também as grandes economias da Europa. Vamos lá, o que acontece se a Rússia for removida? Há precedente para remover o país da SWIFT. O sistema desligou os bancos iranianos em 2012, depois que eles foram sancionados pela União Europeia por causa do programa nuclear do país. O Irã perdeu quase metade de sua receita de exportação de petróleo, 30% do comércio exterior após a desconexão, segundo Chagina. SWIFT é uma cooperativa global neutra criada e operada para o benefício coletivo de sua comunidade. Rússia pode ser banida do sistema SWIFT e Yahoo Finanças. Entenda o que é. Aqui também fala sobre o sistema SWIFT e mais um portal falando sobre o banimento da Rússia do SWIFT. O que é o SWIFT, né? Vamos aqui na Wikipédia. SWIFT, Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. SWIFT é uma sociedade cooperativa internacional com sede em Bruxelas, fundada em 1973 por 239 bancos de 15 países, com o objetivo de criar um canal de comunicação global entre seus participantes, bem como padronizar transações financeiras internacionais. E agora eu vou falar com você sobre ISO 20022. A ISO 022, ela veio para fazer uma SWIFT mais eficiente. A SWIFT, ela trabalha com dados mecânicos, vamos dizer assim, né? E a ISO 20022 vai usar dados tecnológicos super modernos com criptografia. As criptomoedas estão prontas, estão preparadas para entregar para o SWIFT a melhor tecnologia, fazendo da ISO 20022 um projeto extremamente necessário e um projeto extremamente útil. O que é ISO 20022? Quando as pessoas se comunicam, é fácil ficar confuso. Os significados podem ser mal interpretados ou simplesmente perder-se na tradução. Veja o futebol, por exemplo. Assistir a um jogo de futebol nos Estados Unidos é uma experiência muito diferente do futebol do Reino Unido, apesar de americanos e britânicos compartilharem uma linguagem comum, quase idêntica. Eles nunca concordarão com as regras do futebol. Não é diferente no mundo das finanças e dos negócios, exceto que os riscos estão muito maiores se as organizações tiverem dificuldade em comunicar entre si. É aqui que entra o ISO 20022. ISO 20022 é um padrão global para a troca de mensagens eletrônicas entre instituições financeiras. Foi apresentado pela primeira vez pela Organização Internacional de Normalização em 2004, para dar à indústria financeira uma plataforma padrão para o desenvolvimento de mensagens em uma regra de Extensible Markup Language, XML. Por isso, é importante, tal como os idiomas em todo o mundo, existem diferentes padrões e formatos de mensagem dentro do atual panorama financeiro. Cada um deles específico para suas próprias geografias ou áreas de negócio. Em poucas palavras, há 1 milhão de maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. À medida que as fintechs e os bancos desafiadores inovam para introduzir novas formas de pagamento em um mundo cada vez mais globalizado, é agora mais essencial do que nunca fazer uso de um padrão comum. Sincronizar a linguagem utilizada entre os novos sistemas e a infraestrutura tradicional para ajudar a realizar o processamento de ponta a ponta entre domínios e geografias. Assim, a ISO 20022 pretende responder como será a implementação de um padrão global de mensagens financeiras. Melhorar a comunicação entre as pontas, dar sentido a diferentes significados, pôr todos na mesma página. Para alcançar cada uma dessas metas, a ISO 20022 supera 2 barreiras. Uma síntese, estrutura e a forma ou a linguagem de uma mensagem, e uma semântica, o significado dessas mensagens. Como é que funciona? Comparando SWIFT, comparando o ISO 20022, como é que funciona?
Comparando o ISO 20022 a uma receita que vem com todos os ingredientes necessários para a sua montagem, o resultado é uma forma padronizada de comunicação além fronteiras e indústrias. Esta receita é baseada em 3 camadas separadas: processos e conceitos de negócio. Uma característica-chave da metodologia ISO 20022 é a separação distinta entre negócio e a forma como é representado numa mensagem. Síntese. Assim, a metodologia ISO 20022 começa com a definição da atividade ou processo empresarial, dos papéis e atores envolvidos, bem como da informação necessária para que a atividade tenha lugar. Estes dados são então organizados em componentes contendo elementos do negócio. Mensagens lógicas independentes da síntese. Uma característica-chave da ISO 20022 é a capacidade de reunir componentes em todas as mensagens. Não importa se se trata de uma transferência de crédito, pagamento em cartão de crédito ou transação FX. Assim, a mensagem lógica é uma descrição da informação necessária para reduzir uma atividade empresarial específica, independente da síntese e constituída por componentes de mensagem organizados numa estrutura hierárquica. A síntese. Isto está relacionado com a representação física da mensagem lógica. XML é especificado como a síntese primária, mas outros tipos comuns podem ser usados, ou seja, a síntese proprietária, Swift ou Fix. Tudo isso é armazenado em um repositório comum que também compreende um dicionário ISO 20022, assim como Oxford English Dictionary. Ele lista componentes, sua estrutura, definição e contexto em torno de como eles devem ser usados ou interpretados. E como a ISO 20022 é um padrão livre e aberto, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode adicionar seus 2 centavos ao dicionário para ajudar a escrever e construir padrões comerciais sólidos em todo o mundo. ISO 20022 como norma internacional. As mensagens ISO 20022 foram concebidas para quebrar barreiras transfronteiriças e apoiar as necessidades empresariais globais em um futuro previsível. Em 2022, estima-se que mais de 80% das transações de alto valor serão feitas usando a ISO 20022. Portanto, o envolvimento da Swift é crucial para a sua adoção e padronização global. Swift e ISO 20022. Elaborou a especificação original ISO 20022 como parte do grupo de trabalho da ISO que desenvolveu a norma em 2000. A autoridade de registro nomeada para a norma em 2004. Continuar a enviar delegados para o Grupo de Gestão de Registros, RMG, o órgão responsável pela gestão geral da norma. É de conhecimento geral que a Swift tem seu próprio padrão de mensagens MT, que eles atualizam anualmente. Os 2 padrões de mensagens atualmente coexistem através de um serviço de mapeamento compartilhado, fornecido pela Swift, embora nem todas as mensagens MT possam ser convertidas para ISO 20022. E é por isso que o padrão de mensagens MT existirá por muito tempo no futuro. Em setembro de 2018, o Conselho Swift concordou em facilitar uma migração a ISO 20022 para pagamentos transfronteiriços e numerário. Isto incluirá todos os utilizadores de pagamentos e mensagens de gestão de caixa, MT categorias 1, 2 e 9. A data de início da migração está alinhada com os planos de adoção dos sistemas de pagamentos de alto valor na zona euro, atualmente agendados para novembro de 2021. Começou ano passado, novembro de 2021, e tem até 2025 para ser completamente implementado. A maioria dos países ainda está trabalhando no sentido de introduzir uma arquitetura de pagamentos que esteja preparada para a ISO 20022. Apesar do impacto da doença no setor financeiro e nas tendências de pagamento das empresas, prevê-se que o Reino Unido e os Estados Unidos da América adotem a norma em 2022 e 2023, respectivamente. Mas alguns países estão à frente da curva, com muitos a verem a Austrália, nova plataforma de pagamentos NPP, como a forma das coisas que estão por vir, incluindo no Reino Unido. ISO 20022 e o panorama dos pagamentos no Reino Unido. Em junho de 2018, o Bank of England, PAI.UK, e o Payment System Regulator emitiram uma declaração que acompanhava propostas para a introdução de mensagens compatíveis com a ISO 20022 para pagamentos no Reino Unido. Ao trabalharmos juntos com uma indústria, podemos proporcionar com segurança uma mudança complexa, mas criticamente importante e altamente benéfica, que ajudará a criar as condições para a próxima geração de inovação dos pagamentos do Reino Unido, Banco da Inglaterra. Em 8 de novembro de 2018, o Pay.UK anunciou a criação do Standard Advisory Panel, um grupo sênior que presta consultoria à estratégia para a adoção de novos padrões de pagamento no Reino Unido, com foco imediato no ISO 20022.
Isto vai de par com a introdução de uma mensagem de crédito comum, através de CHEPs, pagamentos mais rápidos, e BECS, o Banco Central Europeu, BCE, tornando possível pelos planos de introdução de um sistema de liquidação bruta em tempo real, SLBTR, renovado para CHEPs e o NPA para BECS, e pagamentos mais rápidos. Para resumir, a padronização das mensagens financeiras através da ISO 20022 não só oferece uma linguagem comum e global para empresas e instituições financeiras, mas também traz 3 vantagens principais. Ligar mensais a processos empresariais, que significa que elas são fácil e universalmente reconhecíveis. A reutilização de componentes significa que as instituições só precisam de mapeá-las estruturas de dados internas uma vez. O uso da sintaxe XML como padrão aberto internacional ajuda a interoperabilidade, permitindo transferências automatizadas e processamento direto através de toda a cadeia de processamento. Eventualmente, a padronização levará ao enriquecimento dos dados transportados nas mensagens de pagamento para melhorar as análises, melhorar a compatibilidade entre plataformas tecnológicas, melhorar as medidas de prevenção de fraudes e criar oportunidade de colaboração. A matéria do ACESPAY, a matéria é do ACESPAY. Legal, né? Então, aqui, gente, fala bastante coisa sobre ISO 20022, a importância da ISO 20022, e fica somente deixando para te falar que a base da ISO 20022 são as criptomoedas. Você vai ver já um ecossistema da ISO 20022 que você vai identificar várias criptomoedas ali que fazem parte do sistema monetário, do ecossistema monetário. Aqui dentro do site da Swift, tá? Vamos ver o que a Swift fala da ISO 20022. Bem-vindos à 8ª edição da ISO 20022 em Byte, a primeira para 2022. Continuamos apoiando nossa comunidade com a ISO 20022 Go Live para pagamentos e relatórios transfronteiriços e coexistência a partir de novembro. Faltando 9 meses, este é um ano-chave para todos nós, pois nossa comunidade se engaja na preparação, nos testes e na transição para atividades ao vivo. Era para ser novembro de 21, agora a gente já está falando de novembro de 2022. O processo começou em 2021, agora já tem um marco para 2022, ok? Só para a gente sintonizar, essa matéria do dia 22 de fevereiro de 2022 da Swift, ok? Concluímos agora uma série de marcos críticos do programa CBPR+, necessários para que as instituições financeiras garantam a prontidão até novembro deste ano. Serviços mensais, serviços centrais de mensais de tradução já estão disponíveis. As mais recentes práticas de mercado, CBPR+, e Biblioteca de Tradução foram publicadas. As interfaces de mensagens estão prontas para suportar MX de novas mensagens e multiformações. Um provisionamento em massa foi concluído para facilitar sua viagem. Há mais detalhes para apoiar sua atividade de prontidão abaixo. Publicação e implantação do CBPR Plus 2.1 ou CBPR+, ou faça check-in com seu fornecedor, implementação do piloto FIM Plus, recomendação sobre esquemas CBPR+, processamento para lançamento futuros. FIM Plus, iniciando sua jornada de testes, FIM Plus /CBPR+, estrutura de mercado. Aqui você vê um monte de bandeirinhas já, os países todos que já estão preparando-se para ISO 20022, reserve seu webinar gratuito, mais recursos, enfim, aqui está dentro do Swift, tá? Mostrando como o Swift está se preparando para ISO 20022. É uma realidade, já está em andamento, você percebeu que vários países já estão fazendo a ISO 20022, e aqui eu quero te mostrar uma imagem muito legal. Aqui é o ecossistema da ISO 20022, ok? Interledger Protocol Family e ISO 20022 ecossistema. Data 24/7/2020. Aqui você vê o ecossistema com a IOTA, ok? Uma criptomoeda, com a Ripple, outra criptomoeda. Você vê a R3, outra criptomoeda. Stellar, outra criptomoeda. Corda, outra criptomoeda. Shinfin, Algorand, são as criptomoedas que você está vendo aqui. Você está vendo Swift. Então, você percebe que a Swift ela está ligada direto ao ecossistema principal, como está ligado a Ripple, a IOTA, a Stellar está junto à IBM, a R3. Então, você percebe que o ecossistema está montado aqui.
Então, ele é baseado em criptomoedas. Olha, você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 criptomoedas no ecossistema da ISO 20022. É muita coisa e você percebe que é um projeto, que é uma plataforma totalmente criptográfica. É uma plataforma que vai usar criptomoedas, ela já está sendo implementada, começou em novembro de 2021, vai passar por 2022, 2023, 2024 e 2025 é a data limite para estar já funcionando em todo o mundo. É um mundo caminhando para as criptomoedas em vários setores. Esse é o ecossistema financeiro. Você tem outros mais. Eu trouxe essa matéria aqui para você ver a importância das criptomoedas. Rússia poderia usar cripto para contornar sanções. É uma matéria também de hoje, tá? Dizendo que as sanções econômicas impostas à Rússia, a Rússia podia usar de alguns artifícios para desviar dessas sanções, e um deles é usar cripto. A invasão da Ucrânia pela Rússia provocou uma enxurrada de sanções financeiras destinadas a isolar e punir Moscou. O presidente Joe Biden, por exemplo, limitou as exportações para a Rússia e impôs sanções em bancos russos e outras empresas estatais. Mas nem os Estados Unidos nem a Europa ainda ameaçaram bloquear o acesso da Rússia ao SWIFT, um consórcio que as instituições financeiras em todo o mundo usam como uma linha de comunicação crucial para o comércio global. A Rússia for excluída do SWIFT, muitos se perguntam se o país de Vladimir Putin poderia usar criptomoedas para contornar essa exclusão do sistema financeiro global clássico. Esta seria uma situação sem precedentes para esta jovem indústria. Perceba que essa matéria ela fala que a Rússia pode usar o Bitcoin como uma saída estratégica. Os Estados Unidos e a OTAN cortam a SWIFT da Rússia, a Rússia vai e usa criptomoedas. Ou a Rússia usa a moeda que ela já está criando internamente há muito tempo. Rússia e China criarão estrutura financeira conjunta para aprofundar laços econômicos. Isso já está muito adiantado, tá, gente? Essa matéria é do dia 15 de dezembro de 2021, mas o tema ganhou muita velocidade e eles já prepararam esse sistema financeiro bipartidário, vamos dizer assim, binação, né? Que é o sistema financeiro entre Rússia e China. Vamos ler a matéria aqui, um pouquinho da matéria para você. A Rússia e a China desenvolverão estruturas financeiras compartilhadas que lhes permitam aprofundar os laços econômicos de uma forma que países estrangeiros, leia-se Estados Unidos, não possam interferir, anunciou o Kremlin na quarta-feira, após a cúpula por videoconferência entre os dois presidentes, Vladimir Putin e Xi Jinping. A medida, segundo a RT, parece ser uma resposta às ameaças de sanções emanadas de Washington, em meio a provocações nas fronteiras russas e suporte à sabotagem por Kiev dos protocolos de paz no Donbass, uma das mais radicais delas, a de desconexão do Sistema Internacional de Pagamentos em sede em Bruxelas, o SWIFT. No dia anterior, a agência de notícias Bloomberg já havia sugerido que Washington poderia ter como alvo os principais bancos do país e até mesmo desconectar Moscou da rede SWIFT. Por sua vez, a subsecretária dos Estados Unidos, Victoria Nuland, a musa da Praça Maidan, havia dito na semana passada que a Casa Branca, junto com várias nações da Europa Ocidental, estava pensando em isolar completamente Moscou do sistema financeiro global, caso as tropas russas ousassem invadir a Ucrânia. Tanto a Rússia quanto a China já desenvolveram seus sistemas próprios de pagamentos digitais e acredita-se que estejam trabalhando nos acordos e protocolos técnicos para operacionalizar essa operação conjunta. Não é a primeira vez que o Washington ameaça a Rússia de desconexão do sistema SWIFT, o que já fizeram, por exemplo, com o Irã. Durante a cúpula virtual, Putin e Xi Jinping saudaram o aumento de participação das moedas nacionais em acordos mútuos e a expansão da cooperação para fornecer aos investidores russos e chineses acesso aos mercados de ações, segundo Yuri Ushakov, assessor de política externa de Putin. O Ushakov disse que foi dada atenção especial à necessidade de intensificar os esforços para formar uma infraestrutura financeira independente para atender as operações comerciais entre Rússia e China. Queremos dizer criar uma infraestrutura que não possa ser influenciada por terceiros países, argumentou o assessor do Kremlin. No início deste ano, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmaram que Pequim precisa abandonar o uso de sistemas de pagamentos internacionais controlados pelo Ocidente. Ele também denunciou os Estados Unidos por buscar limitar as oportunidades de desenvolvimento tecnológico tanto da Federação Russa quanto da República Popular da China. No mesmo sentido, em novembro, o chefe da gigante petrolífera estatal russa Rosneft, Igor Shekin, acusou Washington de manipular o dólar para promover seus próprios interesses e disse que a moeda estava perdendo seu apelo devido à política de flexibilização quantitativa
do Federal Reserve dos Estados Unidos, essencialmente inundando a economia global com o excesso de oferta do dinheiro. Também a mídia especializada tem registrado que a Rússia e a China cada vez mais procuram deixar de lado o dólar e têm apostado o uso das suas próprias moedas para sustentar o crescente volume de comércio Moscou-Pequim, que alcançou em 10 meses 123 bilhões de dólares. Essa matéria aqui é da Hora do Povo, Home Internacional, publicada em 15 de dezembro de 2021. O CBDC da China está muito adiantado, inclusive já está funcionando. Na Olimpíada de Inverno agora, eles fizeram vários testes com o Yuan Digital, que é o CBDC da China. Legal, funcionou, foi um sucesso, eles atingiram as metas, só não foi melhor por causa da doença que restringiu a população de circular na Olimpíada. Legal. A Rússia está no processo interno, onde o Banco Central Russo quer criminalizar criptomoedas. O Ministério das Finanças o Ministério da Economia quer que legalize as criptomoedas regulamentada e a mineração também. Esse imbróglio está atrasando um pouquinho o CBDC russo, mas agora, com essa situação, muito provavelmente esse assunto vai acelerar. E a Rússia está sendo ameaçada de ser punida, sendo excluída do SWIFT. Não é a primeira vez. Quando a Rússia invadiu Crimeia, foi a mesma coisa. Porém, a Rússia é extremamente importante ao mercado europeu, então eles ficam nessa sinuca de bico, vamos dizer assim, entre a cruz e a espada, né? E agora? A Rússia desenvolve essa parceria com a China. A China também não é bem vista em vários países capitalistas e em vários países ocidentais, devido ao seu modo operante de cuidar da política, sua mão de ferro, né? Austeridade e o país totalitário. O que vai acontecer? Aí você deve estar perguntando aí, investidor XRP, e o que eu tenho com isso? E o Kiko, né? O que a XRP tem com isso? Onde a XRP se entra nesse negócio? O que vai ser isso aí? Bom, você já viu que a XRP tem uma estrutura pronta, montada para o CBDC, XRP Ledger. Tu já sabe disso, que eu já te falei, você já estudou isso com outros youtubers. A ISO 20022 tem muita influência da XRP Ledger e de outras criptomoedas. A XRP está num processo cruel com a SEC, arbitrário, que a SEC travou o crescimento da XRP. Como deve estar agora o presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América? O que deve estar pensando o Fed, o Banco Central americano? Será que esse processo continua correndo o risco da XRP perder esse processo e tomar a decisão de sair dos Estados Unidos? Será que eu largo a mão da XRP agora? A Rússia se preparando para fazer um sistema financeiro único com a China, um sistema financeiro novo, que vai se comunicar com a China e internamente. Eles vão precisar de uma plataforma poderosa de CBDC e de criptografia. Eu, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vou brigar com a XRP, que é a moeda que está mais adiantada nesse ecossistema, e permitir que a XRP saia da minha mão e vá para a mão russa, e vá para a mão da China? É isso mesmo? É complicado. O mundo está num tabuleiro de xadrez, gente. A verdade é essa. Nós estamos dentro de um tabuleiro de xadrez, olhando as peças se movimentarem. Um peão perdido pode representar bilhões e bilhões e bilhões de dólares, pode representar a quebra da soberania de um país. Um peão, um movimento errado pode ser checkmate. Então, eu trouxe para você analisar. Faça a sua análise, estude, pegue as matérias, Yahoo Finance, você pega a matéria no Payment, você pega a matéria no Zcrypto, você pega a matéria Portal do Bitcoin, você pega a matéria na CNN, você pega a matéria no Portal Exame, em vários locais, falando sobre finanças, sobre XRP, sobre SEC, sobre ISO 20022. Você que é investidor de XRP, você precisa se conectar a essas informações para você estudar, para você entender o que está acontecendo. Ou então, vem aqui, coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer, sobre o que você quer que eu fale, que eu faça a pesquisa para você. Faço mesmo, com o maior prazer. Mas você acaba deixando de estudar e escuta a minha versão sobre o fato, né? Seria muito importante que você tirasse a sua ideia sobre aquilo que você está fazendo. Perfeito? Então é isso. Eu deixo aqui para você o meu agradecimento. Grato por mais uma vez você estar comigo aqui, grato pela paciência, grato por você estar comigo, grato por você me emprestar o seu tempo, o seu bem mais precioso. Grato pelas curtidas, grato por você que se inscreveu no canal hoje, grato por você que deu like no vídeo hoje, que compartilhou um vídeo. Estamos numa jornada de crescimento, eu estou muito feliz e grato a você.
Eu sou o Master Coach André Renato. Se você não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve, por favor, ativa as notificações. Se você já é inscrito, dê um like, compartilha, curte. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.